Boa tarde a todos. Meu nome é Elias Cardoso, sou especialista da linha branca e hoje vou estar passando aí para vocês novamente aí o treinamento sobre o refrigerador PRF 613D, tá? A gente tem algumas coisas novas que a gente descobriu em campo e vai estar passando para vocês também aí, para vocês terem mais experiência e conseguir resolver os casos com esse produto no campo, tá? Então aqui está a tela compartilhada aí do refrigerador 613D, né? Pessoal, todos conseguem ver a tela, a apresentação, tá tranquilo? Então na próxima tela aqui nós temos as características principais do produto, né? Dispenser de água e gelo, Smart Cooling, compressor inverter, capacidade de 513 litros, sendo 344 litros no refrigerador e 169 litros no freezer. Display digital, né? Controle de temperatura e funções, painel touch, né? Simples troque na porta, lá no painel você já consegue mudar as configurações, né? Funções especiais, né? Temos a função Eco, Turbo Freezer, Turbo Refrigerador e Smart, tá? A nossa classificação desse equipamento é A++, né, em eficiência energética. Isso quer dizer que ela é 30% mais econômica comparado às outras classificações, tá? No próximo slide aqui está novamente aqui a classificação. A função eco-inverter, né, compressor inverter que trabalha reduzindo o consumo de energia. Função Smart Cooling e 10 anos de garantia do compressor, tá? A garantia do compressor. Aqui nós temos as disposições internas do equipamento, né? Onde é que fica a iluminação, o kit Ice Maker, que é na porta, né? Reservatório do gelo, compartimento do freezer, prateleiras do freezer, né? Gaveta do freezer, difusor Smart Cooling, que é uma novidade, né? Esse aqui ele distribui melhor o ar frio dentro do refrigerador, prateleiras em vidro, né? Gaveta, as gavetas atrás da segunda gaveta do refrigerador aqui, onde está o cursor do mouse, nós temos o filtro também, né? O filtro e o reservatório de água do equipamento, tá? Fica nessa região. Então, o próximo slide aqui. Agora nós vamos falar aqui da instalação do filtro, tá? Então, para fazer a instalação do filtro, o filtro é dentro do compartimento do refrigerador, atrás daquela gaveta, né? Lá você vai ter que ver um kit que acompanha o equipamento, você vai ter que fazer a instalação dele lá dentro, tá? Atrás dessa gaveta. Tem todo o manual junto com o filtro lá explicando como que se faz, tá? Então, para a gente falar um pouco da instalação aqui, primeiramente, quando chegar na casa do consumidor para fazer essa instalação, você vai ter que verificar o ponto de água do consumidor lá, né? A rede hidráulica do consumidor, tá? Ver se atende às especificações que estão no manual ali, que estão no manual do produto. Tem alguns pontos que a gente tem que verificar antes de instalar o filtro, né? Então, com o auxílio do manômetro lá, tu vai verificar as condições do ponto de entrada de água lá. Ele tem que estar nessas especificações que a gente tem aqui nessa tabelinha, tá? Então, ele tem que ter mínimo 30 PSI de pressão na rede lá, ou o máximo de 100 PSI, tá? Ou 2 bar a mínima e 8,3 bar a máxima, tá? Então, tu vai pegar lá o teu manômetro e coluna d'água e vai estar verificando se as pressões estão condizentes para poder fazer a instalação. Caso as especificações não estejam de acordo, você vai ter que sugerir lá para o consumidor instalar um pressurizador, né? No caso, se a pressão for muito baixa, ele instalar um pressurizador. Se caso a pressão for muito alta, ele instalar um redutor, tá? Antes de instalar o filtro, a gente tem que fazer um enxágue do filtro, tá? Porque ele tem carvão ativado, né? Então a gente tem que fazer uma lavagem, um enxágue
no filtro, botar água passante por ele por no mínimo 5 minutos ou até 5 litros de água, né? Para sair todo aquele carvão ativado que fica é, sobrando dentro do filtro ali, né? Então faz essa enxágue do filtro e depois instala ele no local correto lá, que é dentro do refrigerador, na parte superior do reservatório, tá? E o nosso filtro ele tem vida útil de 3.785 litros ou 6 meses, tá? Esse, esse filtro aí passou dos 6 meses, vai aparecer lá no display um, um ícone vermelho piscando no display do equipamento, avisando que está na hora de fazer a troca do filtro, tá? O filtro é de reposição única, né? As outras não é coberto pela garantia. Se o consumidor te acionar lá no posto para fazer a troca do filtro, você vai ter que cobrar o valor do filtro e a sua mão de obra, tá? Então aqui está a localização do filtro, né? Ele fica atrás da gaveta do compartimento refrigerador. Aqui eu tenho um diagrama de mais ou menos como vocês têm que instalar lá. As setas azuis são a entrada de água, né? Ela vai passar pelo filtro, vai entrar no reservatório. Do reservatório, ela vai sair com uma mangueira que vai lá por baixo do gabinete e entra lá na porta do freezer. Ela tem uma conexão lá, um conector que leva a água para a porta para abastecer lá o dispenser de água e o dispenser do ice maker lá. Ela leva água para a porta para ter água gelada, né? E para abastecer o ice maker, que é o fabricador de gelo, tá? Aqui nós temos o display do equipamento, né? Todos os ícones aqui são funcionais, né? Então aqui a gente tem um ícone que eu estou circulando aqui, que é onde vai aparecer piscando vermelho. Esse ícone aqui é o de limpeza do filtro. Tu vai apertar ele por 3 segundos, depois que tu for fazer a troca do filtro lá, né? Ah, acendeu o vermelho aqui, tá na hora de trocar o filtro. Aí você vai apertar por 3 segundos aqui, ele vai sumir a mensagenzinha de vermelho piscando que está na hora do filtro, de trocar o filtro. Temos a tecla gelo off aqui, ó. Se essa tecla estiver ativada, você não vai conseguir tirar gelo, nem gelo em cubo, nem gelo triturado, tá? Se essa tecla aqui do cadeadinho aqui, ó, estiver acionada, você não consegue fazer nada no painel aqui, tá? Isso aí eu vou explicar também de novo mais para frente, tá? E vou estar mostrando para vocês todos os passos ali. Aqui continua ali a explicação sobre o painel. Então, ó, set point de temperatura do freezer. Ela é ajustável de 14 graus, de menos 14 graus a menos 22 graus, tá? O set point de temperatura do refrigerador é ajustável de 2 graus positivo a 8 graus positivos, tá? Então, 2 graus é o mais frio que você vai ter na parte do refrigerador. Ali a tecla que eu tinha falado para vocês, para apagar a troca do filtro lá. Ela é uma tecla que tem duas funções, né? Uma é para acionar o gelo off lá. Se o gelo off estiver ativado, o equipamento não vai produzir gelo, tá? Aqui é o ícone de saída de água, né? O ícone de gelo em cubo, o ícone de gelo triturado. E essa outra tecla aqui também ela é duas funções, né? Uma ela trava o painel e a outra ela escolhe as funções lá. As funções que eu falei lá no começo que ela tem lá. Eco, Smart, todas as funções que também vão entrar nesse assunto mais para frente nos slides. Aqui é a tecla que diminui e aumenta a temperatura. Então, teclando aqui, você vai diminuir o set point de temperatura do freezer e teclando no outro lado lá, você vai diminuir o set point de temperatura do refrigerador. Aqui, então, vamos falar das funções lá, que é naquela teclinha que é dupla junto com o cadeadinho lá. Então, lá você vai escolher as funções, tá? Então, nós temos o modo Smart, né? A temperatura do freezer, a temperatura do refrigerador, ela será baseada na temperatura ambiente. Esse equipamento possui um sensor na dobradiça da porta na parte superior. Ele capta a temperatura do ambiente e regula o equipamento conforme a necessidade através da temperatura externa, lá, tá? A temperatura do ambiente. A função Eco
ela trabalha em temperatura do freezer em -15 e temperatura do refrigerador em +8 lá, positivo 8 lá. Então, quando ela tiver no freezer lá em 8, essa temperatura aqui, ela é a mais alta que tem no freezer, tá? Então lá 2 positivo, ela é bem fria e 8 positivo, ela é é, um pouco amena, mais é a temperatura mais alta que nós temos no refrigerador, tá? Então a função aqui é super cooling, ela não muda a temperatura do freezer, não há mudança na temperatura do freezer e na temperatura do refrigerador ela vai para o mais frio lá, que é o 2 graus, tá? Super, o super freezing é o contrário, ela vai diminuir lá em -25 graus no freezer e não vai haver mudança no set point que você tinha ajustado lá na temperatura do refrigerador. Então aqui estão as descrições das funções, né? Resfria o compartimento do freezer até a temperatura mais baixa por aproximadamente 50 horas. Em seguida, a temperatura definida do supermodo é restaurada automaticamente. Então o que que acontece? Se você usar lá o super freezing, ele vai trabalhar por 50 horas e automaticamente, quando ela atingir esse tempo, ela vai voltar restaurada para a temperatura que já estava setada no seu display lá, tá? A super cooling aqui é também a mesma coisa, né? Então, o equipamento ele vai trabalhar por 6 horas, né? Com a temperatura mais baixa, e em seguida, quando ele der esse tempo, ele vai voltar para o modo que estava automaticamente lá. A função eco, tá? Ela funciona na configuração lá de consumo de energia mais baixo, então ela vai trabalhar com o freezer lá na temperatura de -15 e com o refrigerador lá na temperatura de +8, né? Então ela vai trabalhar menos forçada só que ela não vai ter um desempenho tão bom como se fosse se você ajustasse lá para 22 graus no freezer e 2 no refrigerador. Então ela vai trabalhar naquela característica ali de -15 e +8 e vai estar economizando energia, tá? A função Smart lá, né, ajusta a temperatura dos dois compartimentos automaticamente de acordo com a temperatura interna e a temperatura ambiente lá, aquela que eu falei para vocês, que tem um sensorzinho lá na parte superior da porta que vai medir a temperatura ambiente e vai regular a função Smart, tá? Então aqui, com a função equacionada, o refrigerador fica em modo mínimo de operação, né? 15 e 8, né? Que nem eu havia comentado ali, né? Então vai estar nessas funções aí, ela fica economizando energia, tá? E é a temperatura de condição ideal para a conservação dos alimentos, tá? Se tiver alimentos que precisam de mais temperatura, daí não usa nessa função, né? O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Tem uma função que que é aplicada lá no controle do refrigerador, que é uma função que ele desliga o compartimento do refrigerador, tá? Ele vai ficar dois tracinhos lá na temperatura do refrigerador, ele desliga essa função lá do refrigerador, o refrigerador não vai refrigerar. Então, vou sair de férias, vou sair por uma semana lá, não tenho muita coisa no meu refrigerador, consumir tudo lá, eu posso estar desligando a parte do refrigerador e vai ficar somente o freezer trabalhando daí, tá? É, a tecla, do cadeado lá, a tecla lock, ela bloqueia, tá? E não deixa você acessar nenhuma função no teclado lá, tá? E quando ela está ativada, a saída de água e gelo também não vai conseguir retirar água e gelo lá, tá? É, acho que seria isso mais ou menos aqui nessa parte, né? Vamos partir para o próximo slide. Aqui vamos mostrar para vocês as localizações dos sensores internos e interruptores do equipamento, tá? Então, ele tem dois interruptores de porta, né? Um fica localizado nessa região, o outro fica localizado nessa região. Aqui nessa mesma região do interruptor do refrigerador tem o sensor de temperatura ambiente lá que eu comentei com vocês no slide anterior, tá? Aqui nós temos o Ice Maker. No Ice Maker lá nós temos um fusível, tá? Que é da máquina de gelo lá, no Ice Maker, que fica localizado aqui nessa região aqui do Ice Maker, tá?
É o microinterruptor do distribuidor, né? Que fica pro lado de fora da porta, lá no acionamento, né? Que você aperta lá, ele tem um interruptor onde que vai sair água ou gelo, tá? Sensor de fluxo que fica dentro daquela parte do dispenser lá, tá? Ele que faz a contagem de água para ir para a máquina de gelo, tá? Sensor de temperatura fica localizado nessa altura aqui, ó, do equipamento, tá? Do freezer e no refrigerador. Já só para salientar aqui, esses sensores são de 2K a 25 graus, tá? Aqui dentro do sistema Fosfree, que fica nessa região aqui, nós temos o evaporador, temos o ventilador, temos o damper, e aqui nós temos uma resistência e nós temos aqui um fusível térmico e um sensor de temperatura, tá? Um sensor de degelo, na verdade, tá? Aí o fusível de degelo também que fica em série com a resistência, tá? Do lado do refrigerador aqui também é a mesma posição do sensor do freezer, fica o sensor do refrigerador, o interruptor e o sensor de temperatura ambiente. Aqui é a localização da placa principal do equipamento, tá? Então ela fica no fundo do refrigerador, na parte traseira, né? Neste compartimento aqui. Então ela está aqui, né? É, e através delas aqui a gente consegue mensurar algumas medidas para identificar defeitos. Ela tem um LED, mais ou menos nessa região aqui onde está o cursor do mouse, que quando dá um defeito, ela indica por LED aqui o defeito que ocorreu no equipamento. Tá? Deixa eu só tomar uma palavra aqui, ô Elias, só um Pode minutinho. sim, Cássio. Até pediria, já aproveitando a oportunidade aqui, a gente vai abordar um exemplo desse tipo de defeito mais ao final da apresentação, tá? Tipo de defeito o quê? De sinalização que essa placa pode indicar aí de falha. E eu já pediria para vocês que guardem a placa com defeito, porque obrigatoriamente a gente vai fazer a coleta, tá? Então já deixar sinalizado aí a questão e a gente vai fazer um processo de recolher 100% dessas placas, tá? Só deixar avisado aí, aproveitando. Segue aí, Elias. Ok, Cássio. Então, voltando aqui nesse LED, né? Então aqui vai indicar os erros do refrigerador e você, através da tabelinha de código de erro, lá consegue identificar qual o componente que você tem que testar, tá? Então, depois que nem o Cássio falou, a gente vai estar falando lá sobre um código aí que tem aparecido bastante e a gente precisa estar resolvendo em campo mesmo, não precisa substituir a placa, apenas fazer um reparo nela. Então, aqui nós temos o compressor, né? O recipiente de evaporação e a válvula de entrada principal. Lembrando que esse equipamento possui três de válvula de água, né? São a principal, uma na parte de água da porta e uma que abastece o ice maker, tá? Então tá aqui o destaque da válvula principal, né? E nesse produto temos três válvulas de entrada da água, uma localizada na foto e as outras localizadas dentro do dispenser lá. Então são duas lá no dispenser e essa daqui aqui que é a válvula principal, elas são acionadas simultaneamente. Essa daqui, quando você aciona lá o interruptor lá, do dispenser lá, para pegar água, ela aciona essa daqui e aciona a do dispenser. E no caso, quando a placa envia o sinal para abastecer o ice maker, ela aciona essa daqui e a do ice maker, tá? E fica lá dentro da porta do freezer. Tá? Quase que eu passei direto aqui, mas vamos devagarinho aqui, ó. Então tá aqui as localizações da válvula, né? Então essa válvula aqui que vem desse Y, tá? Essa válvula aqui ela passa pelo sensor de fluxo aqui, e essa leva a água lá para dentro do ice maker, tá? Então essa do cabinho azul aqui é a válvula do ice maker, tá? Elas são válvulas 12 volts, tá? Essa outra válvula na parte de baixo aqui, ó, é a válvula onde ela aciona para soltar água
lá no dispenser, lá, tu bota o copo lá e ela aciona essa válvula simultânea com a válvula lá de trás, que é a válvula principal, tá? Então aqui nós temos aqui, essa parte aqui fica lá dentro da porta do freezer, né? E nós temos esses componentes aqui, tá? Então são tudo fácil de testar, bem simples de fazer a remoção, tá? E fazer os testes dentro dessas peças que estão aqui dentro desse nicho na porta do freezer. Aqui nós temos a localização do difusor, né? Que seria o difusor de ar aqui, o Smart Cooling, né? Que é um diferencial nesse produto, né? Ele, ele tem esse desenho aqui, onde você consegue uma otimização melhor na montagem da colocação dos seus alimentos dentro do freezer, do refrigerador, porque não consegue fechar as saídas do ar, né? Ele solta ar tanto pelo meio aqui, como pela lateral ali, tá? Aqui na parte do refrigerador também o sistema de difusor ali do Smart Cooling, né? Atrás da gaveta lá fica o filtro, né? Um reservatório de água, né? E na saída aqui nós temos o retorno do ar do freezer lá. Então aqui em cima nós temos pelo lado do freezer o damper, né? Quando ele é aberto, o ventilador aqui insufla o ar frio e aqui ele retorna o ar frio passando novamente pelo damper e fazendo aquele ciclo até que o sensor aqui sinta a temperatura e feche o damper com a temperatura que foi setada no painel lá para o refrigerador trabalhar. Então aqui o conjunto Ice Maker, né? Fica nessa região aqui. Isso aqui é bem simples de remover, né? Só desencaixar e puxar para cima. Aqui nós temos um reservatório de água também bem simples de remover. Você pega nessas duas alças que tem no desenho plástico aqui do equipamento, puxa para frente e puxa para baixo, sai o conjunto do reservatório inteiro, tá? Que é a localização do sensor, tá? Então, no refrigerador e no freezer, eles ficam na mesma altura e eles são de 2 quiloohms a 25 graus, tá? Então, você vai medir lá ele, na temperatura de 25 graus, ele vai dar 2K. Compressor inverter, né, controlado pela placa inversora. O diferencial desse equipamento é que a placa inversora é junto com a placa principal, ela não tem placa inversora separada aqui no compressor, ela é uma placa só, tá? É, um, uma dica aí importante aí é que quando você liga o equipamento a primeira vez, né, o compressor precisa trabalhar por um período ali e a rotação dele fica alta, podendo causar ruídos, né? E, e também, é, como é que eu posso dizer, temperaturas elevadas na lateral do produto, tá? Então, quando você ligou a primeira vez o teu equipamento lá, ele vai é, aquecer as laterais bastante e o compressor vai trabalhar em sua rotação máxima até ele conseguir atingir as temperaturas de troca dos alimentos que foram acondicionados dentro do equipamento. Então, é normal do produto, né? Se o teu cliente ligar, falar, meu equipamento está aquecendo demais na lateral e está com um ruído mais forte. Aí você explica para ele que isso é característico de funcionamento e após um período ele vai melhorar. Ele vai diminuir a rotação, vai trabalhar silenciosamente lá e as temperaturas nas laterais vão diminuir, que é a condensação desse equipamento no gabinete, tá? Então aqui nós temos a localização dos interruptores e o sensor ambiente lá que eu falei para vocês que fica na dobradiça lá, né? Então tem um interruptor de cada lado e no lado do refrigerador tem esse sensor aqui, tá? Aqui é o sistema ali, né, de refrigeração do equipamento. Ele fica no freezer lá, né? E lá tem a resistência, tem o fusível térmico e o sensor, tá? Então, nesse conjunto aqui, tá o sensor de temperatura lá, sensor de degelo, né, na verdade, a resistência
tá acoplada tudo nesse evaporador aqui na parte do freezer, tá? Aqui tem um motor ventilador, atrás do motor ventilador, nessa região mais ou menos onde é que está o cursor do mouse, temos ali o damper também, tá? Então, aqui são algumas informações importantes, né? Que nem essa daqui do acionador do dispenser lá. Se você segurar ele por 3 minutos, né? Ele vai parar de funcionar para proteger os componentes elétricos, né? Se precisar de mais água ou gelo, você deve soltar o acionador, esperar um pouquinho e pressionar novamente que ele retorna ao seu funcionamento normal, tá? Aquecimento na lateral do produto, que nem eu havia falado, né? O sistema de troca do refrigerador é interno, localizado nas laterais do produto, né? Não é que nem os antigos, que antigamente tinha o condensador externo na parte de trás do equipamento. Esse aqui é tudo embutido dentro, né? Então, se aparecer aquecimento ali, é normal, característico de funcionamento do produto, tá? E sempre nas primeiras horas de uso lá, pode acontecer que o consumidor venha reclamar lá, você tem que ter sabendo disso aí para explicar para ele que é característico de funcionamento, tá? O fabricador de gelo, né? Ele tem um processo de fabricação que ocorre em período de até 4 horas por ciclo, né? Após ligar o produto e ter feito toda a instalação na rede elétrica ali, ele vai, e não tiver nada lá bloqueando lá no painel, tá? Ele vai começar a produzir o gelo e vai levar esse tempo aí. Os primeiros gelos vai demorar um pouquinho mais e depois a consequência é que em 4 horas ele vai estar fazendo o gelo normal e vai encher lá o dispenser. Quando ele enche o dispenser, o sensor sente que está cheio, ele para de produzir também, tá? A instalação do produto lá, sempre se atentar a colocar o produto num lugar onde não tenha fonte de calor, fogão, aquecedores, né, incidência de sol e demais exposição lá, a umidade ou outras coisas, tá? Então, é sempre legal a gente estar verificando na hora de instalar lá o melhor local para colocar o refrigerador para não ter prejuízo de má funcionamento do equipamento, tá? Filtragem, né? O sistema de purificação lá tem que fazer aquela a retirada de água caso fique por mais de 3 dias, né? E você tem que retirar 2 litros de água para manter o bom funcionamento do sistema e a qualidade da água, tá? O filtro, né? Que é a de 3.785 litros, ou a cada 6 meses aparece um ícone no display lá avisando a troca, que é aquela luzinha vermelha que fica piscando intermitente lá. E daí você tem que estar fazendo lá, apertando por 3 segundos após a troca do filtro, para sumir do display lá, do touch lá, a mensagenzinha lá vermelha que fica piscando do filtro que tem que ser trocado, né? Salientando que o filtro não é coberto pela garantia, você tem que vender para o seu consumidor lá a peça, daí pode adquirir diretamente por nós aqui e estar revendendo para o seu consumidor. Agora vamos entrar na parte de codificação de erros ali, né? Então, nossos equipamentos, todos eles têm sistema de diagnóstico que ajudam, né? E simplificam a correção de falhas, tá? Então, ele agiliza na manutenção, fica mais ágil e acertativa. Tu vai lá, olhou o LEDzinho lá piscando lá, tu vai lá e já sabe que tá lá na tabelinha que é isso. Tu vai fazer os testes em cima daquilo ali e já vai conseguir reparar o equipamento. Torna mais eficiente até o reparo, né? Facilita na resolução de defeitos em campo e melhora a eficiência do reparo por vocês aí dos postos autorizados. Então tá aqui a tabela do código de erro, né? Então, se aparecer lá no display, E0, falha de comunicação da PCB e do display. Então, tu vai fazer lá, primeiro, a verificação de continuidade entre os cabos que levam a informação para o display e retornam para a PCI principal. Se não tiver nada de defeito nesses cabos, você vai fazer a verificação da placa principal e a verificação da placa display. Entendeu? Se fez lá, é lá no display lá, ela chega a alimentação de 5 e 12 volts lá no display, mas não acende. Então a placa do display está com defeito, vai ser feita a substituição da placa display. E
as outras também ficam na mesma pegada ali, tá? E1, falha no sensor de temperatura do refrigerador. Você vai lá, vai medir ele lá, vai pegar o multímetro, colocar na escala lá de 20K e vai verificar lá se o sensor está com 2K a 25 graus. A temperatura de 25 graus, ele vai ter que estar 2K. E assim por diante. É, lembrando que a falha aqui 13, 14, 15 e 16 são direcionadas mais para a parte da máquina de gelo. Então, a 16 é a falha no medidor de vazão lá, no sensor de fluxo. Então, para quem que vai, para onde que passa a água que vai para a máquina do gelo lá? Passa pelo medidor de fluxo. Então, já está direcionada na máquina de gelo. Falha 15, falha no mecanismo de fabricação de gelo. Falha 14, falha no aquecedor do gerador de gelo. Falha 13, falha no sensor do mecanismo de fabricação de gelo. Então, as 13, 14, 15 e 16 estão já relacionadas à parte do mecanismo de gelo lá, tá? E as outras são do refrigerador, né? A E5 também, né? Então, tem que ficar atento lá e fazer os testes. Então, principais falhas associadas aos códigos de erro, tá? E1, falha no sensor de temperatura, que nem eu havia falado lá, 2K a 25 graus, E2, 2K a 25 graus também, é o mesmo sensor, né? No sensor de degelo também tem que avaliar por resistência também, é a mesma quiloohms lá, 2K, né? Erro 5, né? Falha no fusível térmico da resistência ou a própria resistência, né? Também pode ser avaliado por multímetro, a resistência de 220 k ohms lá na resistência do Ice Maker, né? Falha na resistência do Ice Maker, né? Aí tu pode também medir os sinais lá no conector para ver se está vindo a tensão que alimenta a resistência, tá? Isso aí a gente vai disponibilizar depois mais materiais sobre esses defeitos, tá? E vou estar explicando ali mais para frente ali, acho que nos próximos slides aí, alguns testes, tá? Algumas falhas que podem ocorrer em campo, a gente tem os boletins técnicos relacionados aqui, tá? Então, essa aqui que a gente estava falando lá e o Cássio falou que vai ser recolhido as placas, né? As PCIs principais, principalmente, tá? Ou somente as dos 127 volts, tá? Quando ela piscar 5 vezes, é uma falha no fusível da saída do compressor lá, o VW. Geralmente, U e V são as duas proteções que estão relacionadas ao fusível, tá? Então, você vai fazer lá a verificação da continuidade do fusível. Se ele estiver aberto, você pode estar fazendo o reparo, pedindo a peça aqui para a gente aqui, pelo, pelo telecontrole e está fazendo a substituição do fusível no local lá, sem precisar trocar a placa toda, tá? Aqui daí nós temos também lá o conector que acompanha o nosso kit de instalação lá, ele tem retenção, né? Então ele tem uma válvula de retenção onde ela só passa por um lado, tem uma seta indicadora no conector, aí você tem que verificar essa seta no conector lá e colocar ela sentido refrigerador, sentido fluxo de água, tá? Configurações do display, né? Também lá que fala sobre os cadeadinhos lá, proteção do teclado e o off gelo lá. Tem tudo explicando aqui para vocês sobre essa função, né? Não sai gelo e vai lá, o display está no off. Off gelo, daí não vai sair gelo mesmo. Aí temos também aqui o modo férias, né? Que é aquele ícone que eu falei lá no refrigerador, fica dois tracinhos, não aparece nenhum numeral de 2 a 8, aparece apenas dois tracinhos. Ele entra em modo férias, da parte do refrigerador não vai refrigerar. O boletim também da instalação do filtro, lá mostrando o passo a passo de como você vai ter que fazer a instalação do filtro, né? E também esse não sai água no dispenser, não faz gelo, tá? Então, também temos esse boletim aqui
que explica bastante, tá? Então, aqui, ó, um boletim aberto, que é o boletim do LED lá. Então, o LED de sinalização da placa lá, onde é que eu havia comentado, naquela região, ele fica nesse círculo vermelho aqui, bem no centro aqui, ó, nós temos o LED que indica a falha do equipamento. E se caso ele ficar piscando por 5 vezes e parar e depois piscar por mais 5 vezes, ele entra em falha do defeito do fusível lá que a gente comentou. Então ele queimou o fusível de proteção. É, ou o U ou o W aqui, né? Ou o U ou o V, na verdade, né? Um dos dois fusíveis aqui, você vai ter que fazer a substituição por esse outro modelinho aqui, conforme está discriminado aqui, ó, que ele tem que ser de 1,6 ampere. Remover esses dois aqui da placa com estanhador, retira ele, um estanhador e um suga-solda, retira os dois e instala dois novos desses daqui no local. Faz o teste lá, não tem continuidade no fusível, você vai trocar o fusível na casa do cliente mesmo. Se você pedir a peça vai para você antes lá. Ah, o consumidor, ou você foi lá e diagnosticou que está piscando 5 vezes, faz o pedido da peça, vai na casa do consumidor, troca o fusível na hora lá e já resolve o problema, tá? Só um detalhe, só um detalhe nesse fusível aí é que é característica do produto 127, tá? Isso, somente para produto 127 volts, tá? Se Então, tentar pedir o fusível para 220, nem na lista básica vai estar vai disponível. aparecer. E lembrando que essas peças, se vocês trocaram antes, se puder fazer a devolução dessa peça, a gente está recolhendo essas peças aí, tá? A placa de controle, né? E isso mesmo, para a PCI principal. Vou para o próximo slide aqui. Ah, o do conector de retenção lá, tá? Tem a setinha ali, ó, indicando o fluxo. Então, se ligou essa parte na torneira, ele tem que a setinha para o lado do refrigerador. Não ao contrário, senão ele não vai dar passagem de água suficiente lá ou vai travar a água, não vai estar produzindo gelo e nem soltando água no dispenser lá, tá? Ô, Então, Elias, oi. desse caso aí, vocês pegaram uma situação de obstrução também, né? Isso. Na hora de conectar a tubulação de um quarto aqui no conector, tem que se atentar que ela vai só até um tanto, tá? Ela entra ali, sei lá, um uns 4 milímetros para dentro. Se empurrar ela muito forte, ela pode travar a válvula de retenção e não ir água na porta também do equipamento. Então, tem que se atentar aqui, não forçar demais a conexão entre a tubulação de um quarto e o conector, tá? Então, isso é interessante aí, bom que o Cássio lembrou aí, e muitas vezes, na hora de instalar lá, o cara apertou com tanta força aqui que empurrou o êmbolo interno do conector, fechando fazendo a retenção, fechando a passagem da água, tá? Fechando a passagem do conector, ele não deixando a água passar. Então é interessante que na hora da montagem se atentar a isso aí. Ah, montei, não saiu água, solta os conectores aqui e vê se não foi apertado demais e acabou empurrando o êmbolo de retenção e travou essa válvula aqui, tá? No caso, se você, o equipamento acompanha uma sem a retenção também, tá? Se você tiver lá, aqui acompanha lá no produto lá uma que não tem essa retenção e quiser colocar, também vai funcionar perfeitamente, tá? Vamos ver se nós temos mais slide aqui. Ah, tá aqui, ó. Então, aqui, esse boletim aqui vai explicar para vocês aqui, através do código e os defeitos e a pinagem aonde você vai testar lá no Ice Maker lá, tá? No conector do Ice Maker, que é esse conector aqui, ó, tá? Então tá aqui as pinagens, né? Erro E15, falha na máquina de gelo, né? Então a posição lá do movimento dos grampos lá que você tem do Ice Maker lá, para você verificar as tensões saindo no conector para validar se é placa ou não. E também você tem um botão ali de reset manual
um auxílio ali de um palito de dente, de um clips ali, você consegue apertar o dispositivo ali, o botão, e ele vai fazer o giro das pazinhas ali da, da, da posição dos grampinhos ali que fazem expulsar o gelo, né? Tá? Então é legal sempre que chegar no cliente lá, não está funcionando, você pode já fazer essa função manual ali, apertando com clips ali no botão do Ice Maker ali, que fica pela frente do Ice Maker, localizado mais ou menos nessa região aqui, do lado da frente lá do Ice Maker, tem o botãozinho lá, manual. Você faz aquilo ali, ele vai fazer todo o curso ali do motor de passo, fazendo a movimentação das palhetinhas lá, que é os grampos que expulsam o gelo lá, né? E ele vai girar e vai parar numa posição e já está feito o autoteste ali, tá? Esse não dá para validar a entrada da água por esse autoteste, porque a entrada da água ela é por tempo lá pela placa, tá? A placa a cada 4 horas injeta água no ice maker, tá? Então aqui está o espaço reservado aí para perguntas. Se tiver alguma dúvida aí, agora o Caio, o Cássio libera o microfone do pessoal aí que tiver alguma pergunta para a gente estar conversando aí e trocando ideia sobre o equipamento aí. O Leandro ele está com uma dúvida aqui. Acho que ele levantou a mão, inclusive. Deixa eu ver aqui. Bom, pode falar aí, então. Deixa eu liberar aqui o microfone. O microfone está liberado. Pode falar, Leandro. Elias, eu vou passar para você aqui mais ou menos o que que ele perguntou aqui, tá? Eu não sei se é alguma questão do microfone dele. Ele está com um caso, até pedi para ele entrar em contato com a gente, que a máquina não está formando, o ice maker não está formando gelo, ou está formando de maneira intermitente e não está sinalizando nenhum erro. Não está dando E15, E16, nada disso, tá? Uhum. Você tem ideia? Vocês já viram? Você e o Vitor já viram alguma coisa parecida? Então, quando é nessas condições que não informa o código de erro ali no display, geralmente pode ser pressão de água da residência do consumidor, tá? Não é um defeito no equipamento lá, no Ice Maker, tá? Mas ele, para validar, pode fazer o teste lá, através lá do local lá onde é que tem o botão de reset do Ice Maker lá, ver se o equipamento está trabalhando lá os grampinhos lá, as hastes que tiram o gelo lá, ver se ele faz o movimento e para. Ele tem que parar numa posição sempre para cima, tá? Ele não pode parar dentro, totalmente virado para dentro do Ice Maker. Eles vão parar, os grampinhos vão parar sempre aparecendo as pontas brancas ali do grampo, tá? Ele falou que a pressão está em 2,8 bar. A princípio está dentro, né? É, mas às vezes pode ser que o consumidor, é, como é um defeito intermitente, às vezes acontece e às vezes não, pode ser que em horários o consumidor pode estar usando lavadora, chuveiro e outra coisa e a pressão diminui e a água, consequentemente, está acontecendo de ela estar liberando água naquele Hum, momento para o equipamento, ela acaba liberando água com menos força e até o gelo pode sair até menor do que o tamanho ideal dele lá, porque a pressão estava pouca e saiu pouca água. ele comenta aqui que ela tem pressurizador na cozinha, que a pressão fixa em 3 bar. Quando cai, entra o pressurizador. De repente, Talvez até um defeito no pressurizador lá, ou até uma conexão com retenção lá. Será que a debaixo da porta do refrigerador, do freezer lá, não está trocada? Seria questão de avaliar primeiro, né? Para poder ter uma certeza. Se é um defeito que nem ele fala que é intermitente,
Teria que fazer algumas validações lá. Ele pode Tá, entrar em contato com a gente aí, a gente está marcando uma visita e fazemos uma videoconferência lá e vamos dar uma olhada no equipamento juntamente com ele lá. tá bom. Seguimos então no contato aí depois. Ele vai fazer um retorno lá no No consumidor. consumidor, isso. Tá bom. Tem mais o Jalcir também. Não sei se ele consegue comentar. Boa tarde para todos. Conseguiram me escutar? Sim, Sim, pode sim. falar. Tudo bem? Eu só não entendi aonde fica localizado esse botão do Ice Maker, para a gente poder reiniciar o sistema. E outra pergunta: tem algum manual, alguma coisa, como a gente desmontar esse Ice Maker? Para poder desmontar, porque para fazer algum tipo de manutenção. Essa bandeja costuma quebrar, que nem aquela PRF 520. Você já tem algum histórico ou não? Não tem essa preocupação. Posso falar um pouquinho aí em relação a manual? Tem manual, que ele inclusive indica o exato lugar onde fica esse botão. Ele é fixado com parafusos, mas a remoção da tampa, salvo engano, e o Elias pode me ajudar aí, não é coisa complicada, tá? E a gente não tem histórico de quebra, não. Não, Então, né? não, essa tampa é bem simples, ela é só encaixada por pressão em cima do ice maker, a tampinha do ice maker, né? O ice maker, ele é parafusado por dois parafusos, né? E ele tem uma conexãozinha de plástico que encaixa no fundo da porta. Então, você soltou os parafusos, dá uma baixadinha nele e puxa para frente e ele sai perfeitamente. E a tampinha em cima, é, ela é encaixada, né? Você vai forçar ela para cima, pelos dois lados ela sai bem fácil, sem precisar de muita força, nada descomunal e nenhuma ferramenta, sai com a mão mesmo. Tá com a mão mesmo, né? Porque eu fui na própria casinha do consumidor. Outro dia estava saindo pouca água, né? Eu verifiquei que é a questão da água, mas fiquei com certo medo de puxar ali, né? Para poder verificar o sistema, pelo menos para conhecer o sistema. Se vocês pudessem No, fazer um vídeo, né, para gente, eu acho que seria ideal, porque eu acho que ninguém conhece muito o Ice Maker da 520, já conhecia de cabo a rabo. Uhum. Esse aí eu tenho dúvidas, né? A gente fica até com medo de mexer nele. Não peguei nenhum caso com defeito ainda, mas tinha curiosidade para quando acontecer, ele saber mexer ali corretamente. eu Isso. acho que é válido a gente fazer um vídeo de desmonte, mostrando ali o acionamento do botão. Mas assim, ela também é uma peça que não tem muito o que fazer, tá? Aham. Se apresentar um erro ou alguma falha mecânica, os principais erros são demonstrados no display, tá? Aparecem no display. Você não tem muito o que fazer, é substituição. Mas Substitui. Cássio, para validar as resistências ali, ele vai ter que remover o ice maker e Sim, sim, atrás tem sim, o conector, né? sim, Atrás sim. tem o conector E que se esse conecta com a posição placa. desse botão que eu. Porque vocês falaram corretamente, mas não entendi onde fica Então, localizado Você tá, o senhor exatamente. está com o chat aberto aí? O Pô, Cássio colocou a foto lá do botão de reset do ice maker e ele tem lá uma setinha com um círculo vermelho, ele fica bem de frente para frente do Ice Maker, assim, tu vai ver lá, tem a caixinha branca onde é que fica o motor e as engrenagens do Ice Maker, e na parte plástica da frente tem o botão lá, bem fácil de acessar, né? Tá bem tá. na frente. evidentemente tem que tirar uma tampa que fica na frente, né? À Aí frente sim. só. Isso, essa tampa é bem simples, não precisa de ferramenta, nada, É só só puxar, né? puxar para cima ali, ela Hum, sai bem fácil, tá? Mas tá. fica assumido o compromisso nosso aqui de produzir um vídeo, tá? Sim, sim. Exato. Só para tirar dúvidas. Até para Perfeito. mostrar realmente onde fica esse botão aí. Tá? Que eu acho que vai ser uma dúvida de todos. Sim, sim. O Márcio Ok. Ferreira. Boa tarde, tudo bem? Boa Boa tarde, tarde. Márcio. Nós pegamos um caso de um cliente que não fomos nós que instalamos o aparelho. Nós chegamos lá, ela estava instalado com as duas válvulas de retenção, né? O filtro, e o cliente reclama que não sai água na porta, não tinha feito gelo. O problema de não fazer gelo, é que ele logo que percebeu, ele desligou o aparelho. E isso aí a gente até explicou que tem casos que o aparelho vai demorar bastante para começar a fazer gelo, depois ele vai
fazer de 4 em 4 horas, como vocês mesmos disseram aí na apresentação. Mas não está saindo água também no dispenser. E o meu técnico, acho que ele até falou com o João, né, que é o promotor da gente aqui, que ele ajuda bastante a gente, ele orientou, mas a gente não estava com ferramenta lá para desmontar o display. É com uma ventosa que vocês estão desmontando esse display para chegar nas Isso, válvulas que fica o. E ali, no caso, vão ter duas eletroválvulas, 12 volts, né, pelo que o João falou. É isso mesmo? isso, são duas válvulas de entradas ali 12 volts, tá? Você tem que remover o display com uma Uhum. ventosa, né? Você vai soltar os dois parafusos do acabamento metálico que tem ali da porta, né? Você vai Correto. baixar ele e daí você vai conectar as ventosas na parte de baixo mais na parte para baixo do display ali e vai puxar. Ele vai dar um estralinho e vai desencaixar. Daí você pode puxar com a mão e no lado, Ventosa isso, debaixo do display. isso, mais na posição para baixo do display, não no meio do display lá, porque os, Sim, os, sim. os contatos de cliques ali de apertar para encaixar estão mais para baixo. Então tu vai puxar ali, né? E daí vai sair o display, e daí do lado direito vai ter o conectorzinho que conecta com o chicote, daí você vai desconectar ali. Ele é bem curtinho, tá? Cuidado no puxar para não arrebentar, tá? Então Uhum. você faz a desconexão elétrica dele ali no lado direito, daí, tá? Certo. Aí remove o display Isso. e vai ter acesso às eletroválvulas ali. Pelo que eu vi, Não, duas, né? ainda não. Ainda depois disso ali, você vai ter que tirar o acabamento preto ali, que é uma capa que fica na frente ali que é a parte como é que eu posso dizer assim? A parte para ficar Do bonito ali, né? É o acionador do acabamento. dispenser. Isso. Aí você vai tirar aquela capa ali, vai soltar os parafusos do acionador de dispensa e botar para o lado, tirar aquela capa, aí você vai ter acesso a toda a parte das válvulas ali. Sim, porque nós constatamos realmente que não estava passando água, sabe? Não estava entrando água não tinha En- água no ice maker, né? E não estava saindo água na porta. Então, Só que na porta chega água. É, é, filtro. nesse caso aí, a água chega na porta lá, tu consegue tirar com um copo água, não? O técnico fez esse teste, né? Não, ele não me ligou, infelizmente, senão eu poderia ter falado com ele para fazer alguns outros testes, mas ele soltou ali do conector da porta e quando aciona, a água chega até ali. Segundo o técnico, a água está com pressão, só que ele não estava com manômetro. Eu pedi ele, nós vamos ter que retornar, ele vai retornar com manômetro também. Ou ele Mas eu pode. vocês falam sobre o problema de empurrar demais ali na conexão e acionar essa válvula de retenção dentro do conector. Isso daí pode Isso. ser um dos motivos também, né? Ele pode nos acionar na hora que ele estiver na casa do consumidor lá e tá a gente validando junto com ele lá. Às vezes, o que que eu indico para fazer um teste se realmente é a válvula lá ou não, tá? Geralmente não tem defeito nessa válvula, tá? Geralmente é nessas conexões aí. Ele pode fazer uma tubulação direta lá, desconectar ali debaixo da porta, tá? E colocar um daqueles que acompanha ali, um conector daqueles que acompanha sem retenção. E daí ele vai fazer o acionamento da água lá. Se não Eu vou sair, com ele, mas eu acho que ele chegou a fazer esse teste. Colocar né, direto ali para ver se saía. Então, e assim, ele conseguiu tem algum problema soltar de lá. acionamento na eletroválvula mesmo, viu? Pode ter algum conector desconectado, como você falou, é muito difícil de dar defeito na peça, né? Pode ter alguma coisa desconectada, ou até mesmo, eu não sei se seria o caso, se já pegaram assim, a mangueira obstruída, dobrada, alguma coisa assim, É, dentro da justo que porta? justo que eu ia falar agora. Para validar, lá na porta tem um Y, você pode soltar ela e também fazer direto lá dentro da gaveta do freezer, lá, da gaveta do refrigerador. Tira lá a gaveta, solta do filtro, conecta ela direto com um conector, as duas mangueiras. Você vai fazer direto, não vai passar mais pelo sistema do filtro, não vai passar por filtro nem reservatório. E tu vai desconectar lá no Y lá do. Deixa eu ver se eu consigo voltar na foto aqui do. Bem simples de mostrar daí através da foto. Aí tu vai fazer direto lá aqui, ó. Tá vendo que tem esse Y aqui, ó? Sim, Você, sim, tô vendo. isso. Então, nesse Y aqui, ó, essa mangueira de cima aqui, ó,
ela vem direto lá da porta. Ela passa por baixo da porta, entra na porta, sai aqui e alimenta nesse Y. Se tu desconectar ela aqui, ó, tirar essa presilhinha laranja aqui, desconectar essa mangueira daqui e fazer direto lá na água, a água que quando tu acionar o acionador aqui, ele é para vir água aqui, ó. Aí tu já vai validar se tem entupimento ou não. Com certeza eu tenho certeza que não vai ter entupimento. E pode ser outro defeito ali, tá? Tá, esse que você falou, a parte de cima do Y, ele é a entrada é o que vem lá do conector debaixo da porta, correto? Isso, ele vem lá de dentro do gabinete, do reservatório, passa por baixo do gabinete, conecta no conector ali que vai entrar para dentro da porta e sai aqui nesse Y, tá? Então ele é a Certo. Então, entrada de água aqui, ó. uma perna vai para a válvula, provavelmente, do ice maker, outra para a válvula do dispenser, correto? Isso mesmo, essa daqui vai para a válvula do ice maker e Qual a essa ligação de outra mesmo, de perdão, eu vou tirar desse daí, vou conectar onde? só vai tirar desse aqui e tu vai ligar, porque elas só trabalham com válvula simultaneamente, tá? Se tu tirar daqui e apertar no dispensador lá, no interruptor do dispenser, ele vai Água. acionar a válvula principal lá de trás e a água vai correr aqui, ó. Tá, saiu aí assim, a parte de daí até lá na porta não vai ter entupimento. E daí pro dispenser, pelo jeito, é essa mangueira que está na frente de todas aí, é isso? Não, essa mangueira que sai aqui da válvula de baixo aqui, ela vai lá para acionar, entrar água no copo lá, ó. Essa daqui. Então, é isso mesmo. Então, é a válvula do dispenser é essa de baixo, correto? Isso, aqui, ó. Ela sai desse Y, passa lá na válvula do dispenser e vai por aqui e E sai vai lá lá na água, isso, copo. sai lá no copo lá. Tá, perfeito. Tô Então, olhando aqui, parece que tem válvulas aí, é isso? são duas válvulas e um fluxostato aqui. Para que O que serve fluxo. isso? Para que serve esse sensor de fluxo? Ele mede a quantidade de água que entra lá na bandejinha do ice maker. Então ele Ah, tá vendo perfeito. aqui? Eu conheço esse sistema aí. Aquele que tem o iminha e vai passando lá, ele conta as voltas e ele que Isso mesmo, ele que desliga a válvula aqui para não transbordar de água lá no ice maker. Então essa válvula azul aqui, ó, com os conectores sabe, azul, só é do o ice ice maker. maker. Deixa eu fazer uma perguntinha. Boa tarde. Eu tô com uma geladeira dessa e tá acontecendo o quê? A água sai nessa válvula, porém não sai lá na porta. Eu fiz a inversão das válvulas, como ligando o dispenser, como se fosse para jogar água lá em cima na porta. E ela não sai. Pode estar com muito entupimento dentro da porta. Não, difícil, cara. Eu já troquemos uns produtos aí que falavam que estava com defeito em porta, já trocamos porta, todas que chegaram aqui a gente testou e não teve nenhum defeito, cara. Então, Mas tá aí, Mas e se estiver congelando o cano aí dentro? é isso que eu ia o, falar para vocês aqui, ó. Será que o congelamento não está lá na parte do reservatório? Ou será que Não, então. Ó, eu tenho até um vídeo que eu fiz. Quando eu faço a inversão da válvula, em cima desse que está circulado vermelho, a água sai, entendeu? Só que quando eu faço o teste, que eu fiz o quê? Eu inverti, como se fosse para jogar água do dispenser, jogando aí para sair lá em cima no freezer. E lá em cima não sai no ice maker. Então, aí é o seguinte, tu pode desconectar essa parte aqui, ó, do sensor de fluxo e ver se Hum. ela vai passar água aqui, ó, Passa, tá? aí passa. Aqui passa e daqui Passa. para lá Só não que passa. não Então tá. passa. Então lá no ice maker, em cima lá Hum. do ice maker, É. tem um tubinho de metal com Isso, que a água tu sai já- ali. Isso, tu já tentou passar um pedacinho de fio lá dentro para ver se não tem um, Não, um isso. gelo bloqueado ali? Então, essa que é a dúvida. Será que não está congelando por dentro da porta? Eu pedi para o cliente descongelar ela para ver se vai fazer o funcionamento. Que é uma Então, geladeira nova, ela para funcionou a validar, primeira vez, depois não mais. para validar, tu vai ter que fazer isso aí, passar um cabinho lá, porque o que que acontece? Dentro dessa saída aí, ela tem uma resistência, tá? Sim, Que mantém esse tubinho aquecido sempre para não haver congelamento nessa saída, sim. tá? Então, lá naquele outro slide lá,
eu mostrei para vocês aqui que tem os pontos, eu vou disponibilizar para vocês um de teste desse sensor aí, dessa resistência, desse tubo de injeção de água do Ice Maker, tá? Eu vou Sim. disponibilizar para vocês aí fazer esse teste. Ou se também tiver lá na casa do cliente, pode me ligar que eu vou te dizer qual que é a pinagem e qual que é o Sim. valor da resistência que você vai ter que medir ali nesses pinos, tá? Para ver se Entendi. realmente a resistência está Elias. queimada ou não. Que a pressão da água lá tá certinho, tá com 4 bar. A primeira vez ela fez gelo, só que ela não faz mais gelo. Ainda mais é uma casa de veraneio, a geladeira fica fechada e o cliente vai uma vez por semana para lá. O Elias, Entendi. só para vincular ou linkar aí a situação. Não sei se tem a ver, mas de repente também é o mesmo caso do Leandro, né? O que abriu aqui o fórum de dúvidas aqui. O que que a gente pode fazer ali? É validar ali tu trocou os conectores branco pelo azul ali e na parte Isso. de cima Não sai água. não sai água, né? Não, É, ele sai depois dessa válvula. Se você coloca, tem até o vídeo que eu fiz o vídeo. Aí ele sai depois dessa válvula que é só para subir lá para a parte do Ice Maker e lá no Ice Maker não sai água. então vamos fazer o Naquele seguinte, caninho. quando que tu vai novamente nesse cliente? Eu tô aguardando o retorno do abrir helpdesk. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou Contato, verificar ali e vou vou te ligar. passar o contato no helpdesk para tu entrar em contato comigo daí. A gente vai Não, tá tentar bom. reproduzir esse teste aí do duto ali de saída pro Ice Maker. Vamos tentar passar um fio de 2,5 lá para ver se tem alguma obstrução por gelo dentro do tubo, né? Hum, E vamos fazer a medição ali da resistência do tubo injetor lá de água para o Ice Maker e vamos fazer certo. outros testes juntos lá para a gente chegar numa conclusão desse teu defeito aí. Não, tá jóia. O Leandro vai na segunda-feira. Então já deixei meio que sinalizado para ele também entrar em contato aí. Isso, depois tu passa em off ali o meu contato para eles, Cássio, fazendo favor. Uhum. Eu Tá, ok. gostaria de contato porque eu vou passar para o técnico. O problema é que eu acho que de sábado o helpdesk funciona também de sábado. Não, só de segunda a sexta, das Tá. 7h30 às 17 horas. E o retorno desse cliente em específico está marcado para amanhã. A gente trabalha de sábado aqui, mas não, sem problema. Eu vou pedir para ele verificar os pontos em que ele não tinha verificado, a questão da pressão da água, confirmar, porque volume é uma coisa, pressão é outra, né? Então, às vezes a pessoa acha que tem pressão e na verdade não tem. Isso Então, amanhã a mesmo. gente vai estar com o manômetro e vai colocar o manômetro para ver se está acima de 2 bar. É de 2 a 8, né? Pelo jeito aí, mas Isso. é de 2 a 8, pelo que eu vi no manual. Eu vou pedir para ele se atentar também a esse detalhe da mangueirinha empurrada muito lá no conector, poder travar o ímbolo da válvula, né? Porque Isso. na porta chega, até o conector da porta ali chega, você entendeu? É que não vai, ele não sai lá no copo. Então, É, amanhã nós vamos desmontar o display com a ventosa, né? Conforme você me orientou aí. Vou falar para ele que a válvula de água já é a de baixo, né? E isso. verificar se está chegando lá. E a Isso parte mesmo. de funcionamento do refrigerador, até onde ele me falou que está tudo ok. Bom, pessoal, Não, já deu aqui mais de 1h10 já. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já parte para o fechamento aqui. Eu coloquei. Você só faça esse contato de vocês, porque se não der certo, segunda-feira eu peço para o técnico entrar em contato. Pode me passar no Ó, privado aí. acho que não É o tem problema aqui. replicador. Ô, Elias, tem algum problema de passar por aqui? não, pode enviar para ele direto ali Tá? pelo. Eu vou colocar aqui no chat. Ah, mas daí tu vai me matar amanhã, vai ter um monte de gente me ligando. Não, não. O telefone fica aqui na empresa dormindo aqui. Tá bom? É, Não, não, mas pode disponibilizar para eles aí. Se vocês precisar, pode me acionar aí que eu estou à disposição. você tem de Eu cabeça o entendo. número aí fácil? Depois eu passo aqui pro pessoal. Deixa eu ver aqui se eu tenho o meu aqui salvo. Independente desse número, também tem o canal via WhatsApp também, tá? Isso, daí pode entrar lá que também vai direto comigo ali. Ontem o técnico Não Ah, chegou. seria legal ter um. Desculpa, não seria legal ter um grupo
Deixar todo mundo no grupo, porque às vezes você pega uma situação em campo que o outro já pegou. Daí, te mandando um poderia ajudar o outro também. Se a gente criasse um grupo entre os postos, seria uma boa também. Isso aí, porque Porque, até desafoga um pouco o pessoal da área técnica aí, né? sim, Porque, de porque às repente, você vezes. tem a pessoa às vezes já pegou isso daí na rua e já resolveu. Eu me coloco à disposição. Se quiser colocar meu número aí, Não, pode isso é vir. interessantíssimo. Então faz o seguinte, Cássio, vamos pegar a lista dos participantes e o número deles e vamos botar no Filco Treinamentos. Vamos botar um grupo lá nesse Filco Treinamentos, que é aquele aparelho que está comigo ali, e a gente dispara para eles lá Tem as que ser um coisas grupo aí. que Tá bom. possa Eu apostar, vou. né? Só deixa eu Tem fazer grupo uma marcação administrador. aqui. Só deixa eu fazer uma marcação básica aqui. Desculpe a pessoa. Estamos falando com a Meu nome é Márcio, eu sou da Sucesso Refrigeração de Ribeirão Preto. Márcio Sucesso. Eu sou o André da Vale Service, de Taubaté. Ação. Tá. Tá na lista ali de participantes de inscrição, né? Sim. Tá. Tá bom. E o outro colega aí, que desculpe, acabou falando, eu não marquei aqui. É Márcio da Sucesso. Márcio da Sucesso, mas mais uma pessoa colocou também um nome aí. André. Não André. coloquei na Vale presença. Service. Tá. Assim, pessoal, se o contato, se vocês fizeram a inscrição ali e aquele celular que foi colocado tá valendo, ali já tem uma maneira de a gente montar o grupo, tá? Não, tá jóia. Tá ok? Essa lista de presença, eu acho que eu cheguei um pouco tarde. Eu não fiz ela. Pode fazer pelo chat aqui? Na verdade, é que o chat ele entra com o nome da pessoa, tudo. A gente tem feito o pedido para colocar aqui, ó. Vou até te passar o link de novo aqui. Mas No tá no chat? chat. Tá no chat aqui, ó. Então, é que eu não tinha entrado no chat. Entrei agora, estou até colocando meu nome lá, tá? Tá. Tá no chat, então, a lista de presença, tá lá no começo. Deixa eu ver Aqui, ó, eu aqui. coloquei, eu acabei de publicar aqui no chat o link, tá? Se for o caso, também tem o QR Code. Ok? Estou fazendo agora já. A Tá lista bom. de, Mas lista de assim, ali participantes. eu vou utilizar a lista de inscrição, que lá também tem. O de participação só pede o e-mail, né? Porque o de participação, que eu coloquei o QR Code agora, é mais no intuito de mandar um certificado de participação para vocês. Mas se vocês vieram até aqui através do formulário de inscrição, lá tá pedindo para colocar um celular. Então eu imagino que eu vou encontrar o celular de vocês lá também. Mas está no chat, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Vou preencher. Deixa eu acabar o curso aqui, eu já vou atrás disso Tá bom. daí, mesmo porque eu recordando. Ali no chat também o Vitor disponibilizou o número que está comigo na minha mesa lá, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no chat, tem o número lá, 98473, né? 47 o DDD, 98473 9084. DDD 43 47. 37 98473 9084. Isso Elias. mesmo. Beleza, Elias. Eu não dispenso, não, porque vira e mexe a gente pega uns casos na rua, né, cara? É complicado. Não, tranquilo, pode entrar em contato aí, que a gente puder ajudar, a gente tá disponível aqui para fazer isso aí mesmo. Tá, beleza. Eu agradeço a atenção de vocês aí, nós vamos resolver isso aqui. Então tá bom. Mais alguém com alguma pergunta? Senão a gente vai dar uma encerrada aí e vamos partir para fazer um treinamento melhor da próxima aí. Tá. Deixa eu só colocar um negócio para o pessoal aqui. Sim, Cássio, pode. Eu acho que é importante. Se você puder só desligar ali eu vou Opa, tentar. Deixa eu tentar já- projetar aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Tá. Pessoal, vocês estão conseguindo ver essa página aí que foi colocada? Sim, eu tô vendo aqui. Tá. Sim. Tá, vamos lá. Eu vou mandar de novo o link. A gente tá meio que insistindo com isso, porque é uma maneira de a gente concentrar as informações, e inclusive a gravação desse vídeo, tá? Para que vocês possam, né, não perder aí as informações que foram passadas pelo Elias, tá?
Então, esse site aqui é esse link que eu coloquei aqui no chat. Então, você vai ter aqui o manual mais técnico. Tá aqui o manualzinho. E vai ter também a apresentação. E mais para frente aqui um botãozinho com o vídeo também. Tá? Então, façam uso disso também. Salvem no celular, salvem na máquina de vocês aí, para poder usar, tá?